Como é bom adorar o Senhor, sentir a presença dEle. Aleluia. Pensar no amor dEle para conosco. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria de ler com os irmãos o capítulo 11 de Marcos, versículo 25. Aliás, vamos ler do 20 até o 25. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua palavra. E eu sei, ó Deus, que é o Teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. E a palavra do Senhor afirma que ela não voltará vazia, mas antes ela fará no nosso coração uma obra para a qual ela foi enviada. E que nessa noite nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, sentir o calor da Sua presença e a grandeza do mistério que há, Senhor. Aleluia. Esse Pai que nos ama de uma maneira tão especial, que perdoa os nossos pecados, que nos ajuda nas nossas fraquezas, até mesmo nos faz sentir que quando estamos fracos, aí nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, que nos ama e nos fortalece. Em nome de Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, e exaltar na beleza da sua santidade. Amém. Amém. Podeis assentar. Estava uma palavra, quer dizer, a igreja, que nós temos nos alegrado no Senhor, porque até aqui Ele tem sustentado a nossa vida. Eu não sei se você tem sentido o trabalhar de Deus na sua vida. Eu pensava hoje que muitas vezes, irmãos, nós estamos, eu até comentei isso com alguém, nós estamos tão preocupados em ser felizes, que a gente esquece de ser feliz. A gente não percebe as pequenas coisas que traz alegria para o nosso coração. E a gente fica lutando, né, egoisticamente, olhando só para nós. Eu preciso ser feliz, eu preciso me realizar. E a gente esquece que Jesus disse que nós não precisamos de muitas coisas. Nós precisamos desse amor que foi cantado aqui. Que Ele nos ama, Ele tem ciúme de nós, Ele luta por nós, Ele nos fortalece, Ele nos encoraja. Obrigado. Através do Espírito Santo que Ele enviou para morar conosco todos os dias até a consumação do século. Até nós irmos embora, o Espírito Santo vai estar conosco, porque Ele foi enviado para consolar, para encorajar a igreja a perseverar na palavra, a lutar contra o pecado, a vencer o pecado. João disse, irmãos,
pedra. E ele abaixou novamente, continuou escrevendo na areia, e de repente ele levanta os olhos, não tem uma pessoa, porque a partir do mais novo até o mais velho foi embora com a sua pedra na mão, ou jogou no chão e foi embora. Ninguém estava preparado para apedrejar aquela mulher. E a palavra de Deus nos mostra essa mesma mulher, um pouco antes da morte de Jesus, na casa de um fariseu, ela chegando, molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Ela se prostrou ao pé de Jesus, e aquele homem olhava para Jesus e pensava no seu coração: se esse homem fosse mesmo um profeta ou o filho de Deus, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. E Jesus então conta uma história para ele, dizendo: existiam duas pessoas que deviam o dinheiro ao rei. Um devia muito, né? Talvez aqui para nós uns 100 mil reais, e o outro devia 500 reais. E ele já tinha cobrado, mas eles não tinham condições de pagar. E Jesus então disse, e o rei resolveu perdoar os dois. Qual dos dois ficou mais feliz? E aquele homem disse, eu acho que é o que devia mais. Ele disse, você razoou bem, né? Arrazoou bem os seus pensamentos. Verdadeiramente, quem muito é perdoado, muito ama. Só vai entender o valor do perdão, aquele que se sente perdoado dos seus pecados. Aleluia. Diante do Senhor. Às vezes alguém cresce na igreja e não teve muita oportunidade de pecar lá fora, né? Porque aprendeu muito cedo, caminhando para a igreja, casa na igreja, e leva a sua família. Às vezes essa pessoa tem dificuldade de entender o amor de Deus por aquele que estava perdido, né? E quando aquele que era perdido se desdobra para agradar a Deus, a pessoa diz, ai, querendo aparecer, né? Mas não, irmãos, não é querendo aparecer, não. É porque se ele é grato, se essa pessoa é grata ao Senhor, então ele tem vontade de agradar a Deus. Aleluia. Nós, na quinta-feira, tivemos um encontro de mulheres aqui na igreja, e o tema foi perdão, vivendo os propósitos de Deus, e foi tratado acerca do perdão naquela reunião. E eu ainda disse para a nossa líder, né, nossa irmã Laedna, eu disse para ela, precisamos trabalhar mais ainda esse tema na igreja. E hoje eu já tinha algumas coisas anotadas, mas vi nessa leitura aqui, e o versículo que eu quero que a gente saia daqui com ele ardendo em nosso coração é o 25 e 26. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Jesus tratou do perdão quando ensinava a oração do Pai Nosso. Seus discípulos lhe pediram para ensiná-los a orar. E ele, na oração do Pai Nosso, ele fala, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que têm alguma coisa contra nós. Ele estava mostrando para nós que se nós não perdoarmos,
também Deus que está no céu, vai ter dificuldade de nos perdoar. Porque o caminho para sermos perdoados é perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falava aqui no texto, anteriormente, ele trouxe um ensino acerca do poder de Deus, do valor da oração, da necessidade de estarmos orando. E ele, passando por ali, diz a Bíblia que ele teve fome. E ele procurou uma figueira cheia de frutos, cheia de folhas, estava muito bonito. E ele saiu procurando frutos. Alguém aqui já teve um pé de figueira em casa? Pé de figos? Não, Valéria. Nós moramos ali na chácara e lá tinha um pé de figo. E ele ficava carregado, irmãos. A gente não aprendeu a comer figo, eu não dava muito valor. Às vezes as pessoas paravam na rua e diziam, sabe, vende uns figos maduros, eu dava para os passarinhos. Porque eu fui comprar e era tão caro, valor absurdo, uma travessinha, de figo maduro nos mercados, quando acha. E aí eu dava para quem pedia, fazia doce, dele verdinho, que é uma delícia. É tanta utilidade com a figueira, para a cura. Nós vimos Isaías ensinando, deixando uma receita lá para o rei Ezequias, colocar as folhas de figueira na ferida aberta que ele tinha, ali que estava condenando ele à morte, mas agora, recebendo vida da parte de Deus, ele foi orientado a usar a folha da figueira como remédio. Então serve para muita coisa, E Jesus teve fome. E um pé de figo, irmãos, ele nunca fica sem figo. Não fica. Aí tem o figo maduro, tem ele na flor ainda, tem ele sendo gerado de todos os tamanhos no pé de figo. Mas a Bíblia diz que Jesus procurou figo e não encontrou. E aí ele disse, nunca mais ninguém coma do seu fruto. E ele passou, foi embora. Na volta, no outro dia, ele voltava para Jerusalém. Ele voltava. E aí eles observaram o que Jesus fez. E a Bíblia diz que Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus, olha só o que aconteceu com a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem. Hoje ela já está seca até a raiz. Ela simplesmente morreu. E Jesus então fala com eles assim. Então disse Jesus, tenham fé em Deus. E eu lhes digo, que se vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. E não ter nenhuma dúvida em seu coração. E digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedida. Ele está dizendo que quando nós dobrarmos os nossos joelhos em oração a Deus, quando nós clamarmos a Deus, irmãos, nós já podemos agradecer, ser grato ao Senhor, porque se você estiver orando com fé, o Senhor trará a resposta. Eu vi um testemunho de uma irmã da roça, da fazenda. Eles moravam de trás da serra, e a única igreja que tínhamos, eles tinham que andar muito, iam de carroça para a igreja, e só ela era crente. E ela ouviu essa palavra, o Senhor dizendo, se você tiver fé, pode orar que Deus transporta os montes. E ela chegou em casa, e todos os dias, foram muitos dias, irmãos, ela acordava pela manhã e
monte, em nome de Jesus, saia da minha frente, porque da casa dela para a igreja era perto, mas ela tinha que atravessar. Se tivesse uma rua, uma estrada cortando o monte, do contrário, ela tinha que. E aí ela sofria muito, porque nem sempre o marido queria levar, e todas as vezes que ia era uma briga, né? No tempo de chuva não tinha como ir. Todos os dias ela ia para lá e profetizava a saída daquele monte. E depois de alguns meses insistindo com Deus, um dia eles amanhecem pela manhã com alguém batendo na porta, e ele via de longe as pessoas medindo ali o terreno e comunicaram a eles que a rodovia ia passar por ali, né? E poucos meses depois eles haviam aberto passagem por aquele monte e ela ia para a igreja a pé. Ela testificou que ela ia para a igreja a pé. Até que Deus salvou o seu marido para levar toda a família, mas Deus tirou o monte que havia na frente dela. E aí nós precisamos, irmãos, acreditar. Tem coisa que só Deus pode fazer, e nós muitas vezes estamos lutando, guerreando. Eu tenho orado esses dias para Deus nos ensinarmos, nos dar a oportunidade de olhar para dentro de nós, de avaliar que sentimentos têm habitado os nossos corações. Eu estava ouvindo o pastor Roberto Youssef, aquele judeu, né? Roberto Youssef. Não, você que me apresentou ele, o pastor Luciano também citou, eu não sei se é Roberto. E ele estava fazendo, dando uns dados sobre a igreja do Brasil. E ele disse que, segundo o IBGE, né, segundo a pesquisa, 15 milhões de crentes nesses últimos dias têm deixado a igreja, formando o grupo dos desigrejados. 15 milhões é gente demais, não é? É gente demais. Tem abandonado a igreja, porque de alguma forma, né, deixaram de se sentir acolhido, viram alguma coisa que não estava certo. E eu fiquei pensando, irmãos, que aquele que vem a Cristo e começa a olhar para os defeitos dos outros, ele não fica na igreja. Talvez porque ele não veio para a igreja por causa de Cristo. Porque igreja perfeita não existe, irmãos. Não existe igreja perfeita, porque ela é formada de seres humanos imperfeitos. Nós estamos aqui aprendendo com Jesus a sermos pessoas diferentes, moldadas por essa palavra. Mas nós só vamos ser transformados se nós aceitarmos a correção que essa palavra traz para nós. Se nós estribarmos no nosso conhecimento, ou achar que a nossa natureza, eu já convivi com pessoas que diziam para mim: vocês têm que me perdoar, porque essa é a minha natureza. Eu sou franca, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu pensava no meu coração: isso para mim é falta de educação, não é tanto franqueza não é? Mas há pessoas que se escondem de trás da natureza de pecado que ainda tem, porque a gente tem, a gente tem um pitbull amarrado dentro de nós pelo Espírito Santo. Eu comentava com a irmã Valéria, nós não sabemos a força que nós temos, nós não sabemos do que nós somos capazes. Esses dias eu vi um relato de um pai que matou uma menininha de 4 anos, porque ele tentava fazer aquela criança calar, e ele se irritou tanto com aquilo, e eu fiquei pensando: o que será que ele estava fazendo tão importante, que não pôde
foi o que ele confessou na delegacia. Mas a força de um homem agarrado ao pescoço de uma criança de 4 anos mata mesmo. E assim somos nós, né? Nós temos duas naturezas dentro de nós: a natureza de Cristo e a natureza humana nossa, que herdamos de Adão, uma natureza de pecado. E segundo a palavra, aquela que eu alimentar melhor vai ficar mais forte. Se eu alimentar a minha natureza de pecado, se eu não procurar o quebrantamento diante de Deus, se eu não buscar o Senhor, irmãos, eu não tenho chance de parecer com Jesus nunca. Porque às vezes eu posso até parecer com Jesus aqui, né? Sendo uma pessoa, e no caso eu sou outra pessoa. Será que está certo isso? Será que Deus está satisfeito com essa qualidade de fé, de comportamento nosso? Irmãos, é tempo de buscar o Senhor. Luciano fez a leitura aqui em Isaías e diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Hoje nós temos a chance de sermos transformados pelo Senhor. Mas se nós deixarmos para a última hora, pode ser que a gente não herde o céu que nós cantamos aqui, que Jesus foi preparar para nós. Jesus disse que nós podemos conquistar todas as coisas orando ao Senhor. Vi um testemunho, né? Eu ouvi da própria pessoa, uma senhora, uma irmã baiana, do círculo de oração, e saiu da Bahia, veio para Goiás fazer um tratamento, e demorou muito, e ela deixou uma família morando na casa dela. E ela disse, avisou que ia voltar para a casa dela, pedindo para as pessoas desocupar a casa, que tal dia ela ia embora. Quando ela chegou lá, o homem disse: não, já tem muitos anos que nós moramos aqui, e a casa já é nossa por direito. E ela foi orar ao Senhor, e ela chorava, porque ela não tinha outro lugar para ir. E ela bem gordinha, e ela, no círculo de oração, ela disse: Deus, eu preciso voltar, eu preciso da minha casa. E ela disse que Deus tomou uma profeta, tomou uma irmã em profecia, melhor dizendo, disse para ela: filha, confia, eu já mandei o meu exército para lá. E ela disse: meu Deus, um exército. E ela continuou no círculo de oração, orando a Deus. Poucos dias que ela tinha chegado, ela foi abrigada pelos irmãos da igreja. Todo dia ela orava ao Senhor. E de repente, um homem chegou na casa onde ela estava, com a chave da casa, dizendo para ela: eu vim trazer a chave para a senhora. Sabe o que ela descobriu, irmãos? Que Deus enviou um exército de formiga para lá. E durante 3 dias eles não conseguiam acabar com as formigas, eles não conseguiam dormir, né? Quando eles pensavam que estava tudo ok, as formigas apareciam à noite. Eu não sei se alguém já morou na roça e teve essa experiência das formigas. Esqueci agora o nome da formiga, o pastor Luciano deve saber. Correição. Né? As formigas correição. Elas vêm em bando, né? Em nuvem. Ali por onde elas passam em cima da cama, elas descem, vão embora, não tem parede para elas. Né? A gente acordava no meio da noite com as formigas em cima, né? Então quem morou na roça antigamente, hoje já está mais controlado. Hoje quase não tem mais nem insetos, né? De tanto agrotóxicos que são jogados nas lavouras, diminuiu bastante. Mas era comum isso, né? E aquela mulher voltou para a casa dela e nunca foi importunada por uma formiga, né? Então, tudo que nós precisamos, irmãos, é saber que tem um Deus cuidando de nós. Ana Laura citou aqui o cuidado de Deus, não é? Se Deus, irmãos,
é por nós, quem será contra nós? Para com essa perseguição de eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu nunca fui feliz. Irmão, o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, obrigado. Alegre em Deus. Deus nunca falou que a gente ia ser feliz aqui? Ou falou? E eu não achei ainda. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. É luta, irmãos. Salomão diz que nós nascemos para o trabalho, né? É aquele que quer ganhar sem trabalhar, ele não é aceito por Deus, ele não tem lugar no céu. Então trabalha para nós, né? Vamos continuar conquistando com o suor no nosso rosto, com a bênção de Deus sobre a nossa casa, porque ele diz que nós podemos fazer até prova dele. Quando ele fala ali sobre dízimos e ofertas, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois você pode fazer prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre a sua vida, é ele que está falando, irmãos, que ele cuida de nós. Só tem uma forma, é obedecendo a palavra de Deus, como diz a irmã Laedna, é sendo obediente ao propósito dele para a nossa vida, que nós comeremos o melhor dessa terra. É promessa dele para nós, né? Receber em abundância. Ele fala para nós comprarmos sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Isso fala, irmão, de fartura, né? Da bênção de Deus. Vinho fala da alegria. Então nós temos de Deus a alegria, que no meio da luta, no meio da tribulação, tem lugar para paz no nosso coração. Aleluia. Pelo menos eu sou assim, né? Eu durmo só na minha casa. Já teve dia de eu passar mal à noite, eu ia sozinha, levantei, porque é uma coisa estranha, como se uma coisa estranha acontecesse. Orei a Deus, caminhei lá dentro da minha casa, dobrei meu joelho, deitei e dormi o resto da noite, né? Então nós precisamos confiar naquele que nos guarda. E ele diz aqui que só tem uma coisa: se nós estivermos orando a Deus, irmãos, e lembrar que o nosso coração está magoado com alguém, vamos começar a liberar perdão, irmãos. Dizer: Deus, me ensina a perdoar fulano, me ensina a perdoar ciclano. Não vamos guardar esse entulho na nossa vida, não, irmãos. Vamos ser felizes, vamos aproveitar o nosso melhor nessa terra, porque Deus tem para nós, né, a sua presença, o seu Espírito Santo, fazendo-nos sentir alegre com pouca coisa. Aleluia. Aí eu fiquei, nós fomos fazer uma visita para a irmã Valéria essa semana, e eu visitei minha cunhada que está acamada, e eu fiquei pensando, irmãos, ninguém sabe o fim da nossa vida. Nós precisamos construir com muito amor o nosso relacionamento dentro de casa, em família, né? Eu, por exemplo, eu preciso do amor dos meus filhos, do cuidado dos meus filhos, das minhas noras, porque a gente não sabe o final da vida. E está ali aquele casal, se eu tiver 2 filhos, um está ali, ó, dia e noite, ali cuidando da necessidade daquele casal de idosos, aquela mulher que não consegue falar, ouve tudo, entende tudo, ela é tão ativa, tão perfeita, aprendi tanta coisa com aquela mulher, e de repente você olha para ela e ela quer dizer uma coisa para você e você não sabe o que é. Irmãos, eu saí angustiada ali. Nossa vida não é nada, irmãos, nossa vida não é nada. Não é nada. A irmã Ana Carta, mas a irmã Marilene fizeram uma viagem longa para visitar uma pessoa, né, um padrasto que fez papel de pai para a irmã Marilene. Foram ali, deram carinho para aquela pessoa, vieram embora. Quando foi agora, essa pessoa partiu para a eternidade. Parece que estava esperando só a visita, né, daquela família.
da família. E nós precisamos fazer isso, irmãos, enquanto há vida, abraçar, confessar o nosso amor, pedir perdão, olhar, parar de olhar os defeitos e olhar as qualidades. Ninguém é só feito de defeito, todo mundo tem defeito, mas tem qualidades também. Valorizar as qualidades e amarmos, né? Demonstrar amor é tudo que nós precisamos. Jesus disse que se nós não amarmos o nosso próximo, o nosso irmão, nós não amamos a Deus também, né? Então, como é que nós vamos amar o nosso irmão que nós vemos e não amamos, e dizer que amamos a Deus que nós não vemos? Então, que o nosso amor a Deus ele seja declarado com atitudes, com ações, enquanto nós vivemos sobre essa terra. O Senhor virá. E não vamos desistir da nossa fé por causa dos escândalos que nós estamos vendo aí. A gente está fazendo até, causando tristeza olhar para abrir nossas redes sociais, porque ninguém fala mais outra coisa a não ser, né, a situação daquele bispo, entre aspas, disfarçado na rua, dizendo ele. Então, que essas coisas, irmãos, não venham afetar a minha e a sua fé. Nossa fé está alicerçada em Cristo que morreu. Aleluia. Vamos orar por aquela vida. Deus tem misericórdia. Jesus disse: ai daquele por quem o escândalo vier. Tem muita gente escandalizando a obra de Deus, que vai ter um acerto com o Pai. Que Deus nos livre, que Deus nos mantenha firmes. Vamos olhar para Ele, vamos desejar ser melhores cada dia que passa. Aleluia. E aceitar a vontade de Deus é o primeiro passo para agradar ao Senhor. É verdade. Amém? Vamos descobrir, vamos renovar a nossa mente. Fiquei tão feliz hoje com aquele grupo que está fazendo um trabalho nas universidades federais do país. Quantos jovens aceitando a Cristo como Salvador, voltando para o Senhor ali, eu até coloquei no grupo da igreja. Estão fazendo isso porque a universidade foi o local onde se perdeu, né? Onde Deus foi esquecido, foi abolido. E há um grupo levantado por Deus aí, fazendo uma obra de pregação do Evangelho, conquistando almas para o reino de Deus. Vamos orar pela nossa nação. Deus há de trazer um avivamento sobre nós. Precisamos disso. Amém? Aleluia. Vamos continuar orando na madrugada. Confesso para os irmãos que essa noite eu passei direto. Acordei. Não coloquei o relógio despertado, né? Porque confiei no meu relógio biológico. Mas vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar a Deus. Quinta-feira, o grupo de mulheres tem uma reunião lá na casa da nossa irmã Flavienne. Estejam todas ali, irmãos, para adorarmos a Deus naquele lugar. Vamos orar pela palavra de Deus que será trazida naquele lugar. E que Deus prepare o coração de quem estiver ali presente, para também fazer uma colheita para o reino de Deus ali. Porque eu creio que Deus está fazendo, né? E se nós continuarmos orando, não esqueça daqueles nomes que nós lançamos aqui, né? Na marca para Jesus, na nossa reunião de quinta-feira. Que cada uma daquelas pessoas esteja presente na nossa mente, nas nossas orações. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, culto de ensino. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor continue trabalhando em nossa vida, em nossos lares, no meio das nossas famílias.
porque nós queremos, ó Deus, ver a obra do Senhor perfeita e completa em cada lar. Que o Senhor esteja trabalhando perdão em cada coração. Ó Deus, que as nossas orações sejam feitas com fé diante do Senhor. Que não venha, ó Deus amado, haver dúvida em nós, quando nós apresentamos ao Senhor as nossas causas impossíveis. Que o Senhor permita que cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite possa ter uma experiência de fé com o Senhor, apresentando ao Senhor aquilo que parece impossível, porque para o Senhor não há impossível. E quando menos esperar, vão contemplar a vitória completa, a resposta da oração feita com fé. Mas não permita, ó Deus, que os nossos corações abriguem sentimento de tristeza, ó Pai, de ressentimento, de angústia, de morte, mas que nós venhamos ter sentimentos de vida, nós possamos abrir a nossa boca e profetizar vida e não morte para aqueles que muitas vezes nos fizeram ou nos querem mal, mas que nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que a nossa fé não está firmada em homens, mas ela está firmada na palavra, que é o alicerce da igreja. Permaneça conosco, ó Deus. Se há nessa noite alguém enfermo, que ele saia daqui curado pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Que toda obra do mal seja cancelada, todo projeto do inferno seja cancelado, ó Deus, contra a nossa casa, contra a nossa família, e que a nossa nação receba da parte do Senhor um avivamento. Que o Senhor venha trazer libertação, Pai, à nossa nação, em nome de Jesus. Que aqueles que estão amargando a injustiça possam se alegrar com a justiça do Senhor sendo derramada sobre a nossa nação, porque o Senhor é um Deus justo e todo-poderoso é o seu nome. Permaneça conosco e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja em especial conosco aqui, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Está terminado em nome